Israel declara Lula como persona não grata por crítica ofensiva em Gaza. E você vai ver também. Pela primeira vez, o governo israelense estabelece prazo para Hamas libertar reféns. 10 de março é a data limite para evitar que o combate se estenda para todas as partes, inclusive Rafah. Buscas por fugitivos de presídio de segurança máxima em Mossoró chegam ao 6º dia. Possibilidade da ajuda ter vindo de dentro da penitenciária não está descartada. Um ano depois de tragédia, São Sebastião ainda sofre com riscos de novos deslizamentos de terra. E ainda, viúva de opositor russo acusa Vladimir Putin pela morte do ativista e promete que vai continuar sua luta pela liberdade da Rússia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 5 minutinhos pelo horário de Brasília. Chegamos ao vivo nessa segunda-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e também no mundo. Aproveite então esses próximos minutos para se atualizar. Bom, Israel declarou Lula como persona não grata no país após a fala do presidente brasileiro, que comparou a operação israelense em Gaza ao Holocausto. O país convocou o embaixador do Brasil para uma reunião. Vamos ver. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, se encontrou com o embaixador brasileiro Frederico Meyer nesta segunda-feira no Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Ele afirmou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é persona não grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona não grata em Israel, o país do povo judeu. O embaixador brasileiro em Israel foi convocado após as declarações polêmicas de Lula no domingo. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça, e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou no domingo Israel de cometer um genocídio contra civis palestinos na faixa de Gaza e comparou suas ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus. As declarações foram feitas em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves. Bom, e o assessor especial de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse hoje que o presidente Lula não deve pedir desculpas após criticar o genocídio em Gaza. Ele afirmou que o Brasil sempre tratou de maneira muito respeitosa e defende a solução de 2 estados, mas não tem nada do que se desculpar. Bom, e apesar dos pedidos internacionais para que Israel não entre com força militar em Rafah, região que fica ao sul da faixa de Gaza, a cidade pode ser alvo de uma forte ofensiva a partir do mês que vem. Pela primeira vez, o governo israelense estabeleceu um prazo para o Hamas libertar os reféns. Após o dia 10 de março, a promessa é que os combates se estendam por todas as partes do território palestino. Vamos ver. De acordo com Benny Gantz, ministro do Gabinete de Guerra de Israel, a cidade de Rafah, onde fica o portão de passagem para o Egito, no qual milhares de palestinos têm conseguido se salvar do conflito entre Israel e o Hamas, será palco de um forte ataque. The world must know. And Hamas leaders must. Isso acontecerá se o grupo extremista não libertar reféns até 10 de março. O início de uma festa religiosa no mês sagrado para os muçulmanos. O mundo deve saber e os líderes do Hamas devem saber. Se até o Ramadã nossos reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todos os lugares, incluindo a área de Rafah, prometeu Gantz durante uma conferência de líderes judeus americanos. Governos estrangeiros têm pedido que Israel evite atacar Rafah,
A última cidade na faixa de Gaza que não foi invadida por tropas terrestres nos 4 meses de guerra. Esta é a primeira vez que o governo israelense estabelece um prazo para sua ofensiva à cidade, onde estão refugiados a maioria dos palestinos deslocados. Agora vamos olhar aqui para o nosso Brasil. A operação de busca pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram no 6º dia nesta segunda-feira. A investigação também apura se os presos tiveram ajuda de alguém de dentro do presídio de segurança máxima. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não há prazo para a recaptura dos fugitivos da penitenciária de segurança máxima. Ele falou que quase 500 policiais estão trabalhando nas buscas. Lewandowski acredita que os fugitivos ainda estariam por perto do presídio. Na noite de sexta-feira, os fugitivos teriam feito uma família refém e roubado celulares e alimentos. A casa invadida fica na área rural da cidade e, segundo as informações repassadas pela vítima, os criminosos chegaram pelo mato. Eles escaparam da penitenciária de segurança máxima por um buraco feito na parede de uma cela. Após a fuga, eles utilizaram a mata próxima ao presídio para despistar a polícia. Da Etiópia, o presidente Lula comentou o caso. Ele disse que acredita em ajuda de alguém de dentro do presídio para facilitar a fuga. Nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e, obviamente, que nós queremos saber como é que esse cidadão cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indique amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. O presidente destacou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já determinou a apuração se houve a participação de alguém que trabalhava no presídio. Bom, agora 1h10, a gente muda de assunto para falar que está chegando a fase mais doce do ano, não é? Mas aquela máxima a gente prevalece. Quando aumenta a procura, os preços vão o quê? Lá nas alturas. E esse ano não está diferente, não. Quem tem costume de comprar ovos na Páscoa, é bom começar a preparar o bolso. Isso porque os preços do cacau tiveram alta e vão impactar nos valores não só dos ovos, não, mas também dos bombons. O grande responsável esse ano é o clima. Vamos ao vivo com a repórter Maria Clara Leite, que vai confirmar para a gente. Clara, essa Páscoa será de fato de preços salgados? Olá, Daniela. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, Daniela, o preço internacional do cacau praticamente duplicou em 2023, né? Isso aconteceu justamente devido às mudanças climáticas que tiveram, né, nos países produtores do cacau. Os principais países produtores do cacau, países como Gana e Costa do Marfim, no continente africano, de onde o Brasil, inclusive, importa boa parte do cacau utilizado aqui, além de utilizar, é claro, o cacau brasileiro. Muita gente aí dizendo que o chocolate ficará nas alturas devido a essas mudanças climáticas, né? Mas, segundo o Oswaldo Nunes, que é diretor aqui desse supermercado onde nós estamos, na Grande São Paulo, né? Ou melhor, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Região do Ipiranga. Ele disse para mim que esses efeitos aí das mudanças climáticas serão mais sentidos nos próximos meses. Por enquanto, Daniela, a gente tem, obviamente, né, ovos de chocolate mais caros, mas seguindo a inflação, segundo o Nunes. Obrigada por atender a gente. É isso mesmo, né, Nunes? Obrigado a vocês. Então, realmente a gente teve o cacau um commodity, né? E ele no final do ano e começo do ano teve um boom, né? Que quase que dobrou
o preço da saca do cacau, né? Mas o que acontece? A gente compra a Páscoa setembro, outubro, novembro, então a gente não pegou esses aumentos consideráveis do cacau. Nós estamos com preços ainda dos preços anteriores do cacau, então eles não refletiram ainda. A gente está preocupado, depois da Páscoa, da venda dos nossos estoques, aí sim a preocupação de um aumento muito significativo. Nesse momento, um aumento de mais ou menos 5% aí na maior parte dos ovos. De 4% a 6% as empresas aumentaram. A gente, com a nossa marca própria, a gente manteve os preços do ano passado, né? A gente tinha o produto em estoque, né? E aí conseguimos manter o preço, né? É claro que as marcas mais famosas acabam sendo aí bem mais elevadas, né, Nunes? A gente sabe que os preços dessas marcas vão lá mesmo nas alturas e, como você disse, tem as marcas próprias que acabam sendo aí uma alternativa para o consumidor. Qual a diferença de um ovo desse daqui, por exemplo, que é marca própria, um ovo de 500 gramas, meio quilo, para um ovo do mesmo tamanho de uma marca mais famosa? Chega a ser de 200% de diferença, né? A indústria de ovos, as grandes indústrias, elas começam em setembro, outubro a produzir. E é um tempo muito longo que acaba influindo muito no preço, né? Desde a compra do cacau lá atrás, a compra de brinquedos que colocam, embalagem, que são derivados também de commodities, e também a parte de você locar o espaço para as indústrias. A indústria tem 1.000 funcionários, passa a ter 1.300 funcionários. Tem que treinar esse pessoal. Aí você começa a comprar embalagens, a fazer a peça de marketing, vai para vendas, para a equipe de vendas, depois vai para o mercado e depois acontece no país tropical quente, muita quebra, muita troca, e aí daí a razão do preço está bem alto dos ovos de Páscoa. E a gente não tem tanto esse problema, porque chocolate para nós não é problema, temos um estoque muito grande sempre, mandamos para uma indústria e ela faz a nossa marca própria e a gente consegue vender bem mais barato, né? E é claro que para economizar, né, a dica aqui do Nunes também é que a pessoa comece a produzir, comece a fabricar os próprios ovos de Páscoa, né? Aqui, inclusive, tem cursos, né, Nunes? Isso, tem curso muito barato, né, que você já ganha 1 quilo de chocolate, e eu falo sempre isso, com 1 quilo de chocolate, uma forminha, você começou a sua indústria. É muito fácil, não requer grandes investimentos, né? Aqui a gente também parcela até em 90 dias a compra da matéria-prima, então dá para você ganhar dinheiro e depois você se preocupar em cobrir o cartão. É isso, em vez de gastar dinheiro na Páscoa, ganha dinheiro na Páscoa. É isso aí. Obrigada, Nunes, pelas suas informações. Para mais informações sobre o curso que acontece aqui em São Paulo, acesse o site chocolândia.com.br. Eu volto com você aí no estúdio, Daniela. É isso aí, Maria Clara. Eu adorei aí essa dica. Ao invés de gastar dinheiro, é aproveitar esse momento para ganhar dinheiro. Eu não vou ficar nem um pouquinho chateada se nessa volta aqui para a emissora você de repente achar um chocolate que tiver em conta e queira me presentear um pouquinho antes da data. O que você acha? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Viúva de Navalny acusa Vladimir Putin pela morte do ativista. E ainda, tragédia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, completa 1 ano hoje. A região ainda tem risco de deslizamentos de terra. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa segunda-feira para você. Bom, as fortes chuvas deste domingo provocaram alagamentos, quedas de árvores e deixaram a cidade de São Paulo em estado de atenção. O mau tempo também afetou linhas do trem e voos. Vamos ver. A chuva que atingiu São Paulo no início da tarde deste domingo deixou toda a cidade em estado de atenção. Provocou alagamentos e transtornos em diversas regiões. Os bombeiros registraram até o fim da tarde 99 chamados para enchentes ou alagamentos, 96 quedas de árvores, além de um risco de desabamento. A linha 8 Diamante da Via Mobilidade chegou a operar parcialmente por conta de um alagamento entre as estações Lapa e Palmeiras Barra Funda. O mesmo problema aconteceu nas linhas 12 Safira, entre as estações Hermelino Matarazzo até Itaim Paulista, e 10 Turquesa, entre as estações Moca e Luz.
A chuva também afetou os pousos e decolagens nos aeroportos. Segundo a AENA, concessionária responsável pela operação de Congonhas, 14 voos foram alternados. Já a Gru Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, disse em nota que 8 voos alternaram para outros aeroportos. Bairros da Sé, Butantã e Vila Prudente foram os mais afetados, com o estado de alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Nessas regiões, córregos transbordaram e causaram alagamentos. Em nota, a Enel informou que o temporal afetou o fornecimento de energia para alguns clientes, principalmente na região oeste. Técnicos da distribuidora trabalhavam para restabelecer o serviço. De acordo com a Defesa Civil, também choveu forte em Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba. Nos locais foram registradas quedas de árvores e falta de energia. Ainda tem a probabilidade de chuva moderada nesse início de semana. As temperaturas sobem e devem ter temporais à tarde na região da capital e também da Grande São Paulo. Bom, e os estragos provocados pelas chuvas, principalmente nessa época do ano, nessa época de verão, é um drama antigo. Infelizmente, a tragédia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, completa hoje um ano. E a Vila Saí, região que foi bastante afetada depois de todo esse tempo, ainda segue sob risco de novos deslizamentos de terra. Um ano depois, o palco da tragédia, que deixou 64 pessoas mortas e 2.000 desalojadas, lida com as incertezas sobre o destino de moradores da Vila do Saí, área mais afetada pela tempestade do ano passado. Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a região segue com o risco de novos deslizamentos de terra. Na ocasião, as chuvas deixaram 600 pontos de deslizamento na cidade e provocaram um forte estrago na Vila do Saí. O bairro periférico, que está localizado na encosta da Serra do Mar, surgiu na década de 1990 a partir de ocupações irregulares feitas por famílias pobres que buscavam emprego na Praia da Barra do Saí. Em outubro do ano passado, a Procuradoria-Geral do Estado pediu a remoção imediata dos moradores de 70% das casas da área e apresentou um laudo para a demolição de 893 imóveis, sob a justificativa de que havia risco de novos deslizamentos de terra na área. Lideranças da Vila do Saí protestaram contra a ação judicial e questionaram o projeto de reurbanização apresentado pelo governo do estado. A favor dos moradores, pesa o fato de o bairro ter cerca de 30 anos e contar, inclusive, com instalações de energia elétrica. No fim de janeiro, após uma reunião com moradores e lideranças locais, o governo estadual anunciou ter desistido da ação judicial em busca de um projeto coletivo que acolha e ofereça moradia digna às famílias que residem na área. Há cerca de 2 meses, a Prefeitura de São Sebastião iniciou uma série de obras na Vila Saí para proteger a região de novos deslizamentos. O investimento total é de 123 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, o plano de obra serviu inclusive para frear a intenção do governo estadual de remover as quase 900 casas da vila. Aos 87 anos, morreu em São Paulo, neste domingo, o empresário Abílio Diniz. Vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, ele ficou internado por 1 mês no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Ao lado do pai, ele construiu o grupo Pão de Açúcar e comandou uma das maiores companhias de alimento do mundo. No final dos anos 1960, já eram mais de 60 lojas em 17 cidades. Abílio Diniz se tornou um dos mais importantes empresários brasileiros e dizia enxergar um futuro de grandeza e liderança também para o país. O velório aberto ao público acontece até às 15 horas, até às 3 horas da tarde, no Salão Nobre do estádio do Morumbis. O enterro será reservado apenas aos familiares. Abílio Diniz deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos. Vamos agora de destaque internacional. Em um vídeo publicado no canal do YouTube de Alexei Navalny, a viúva do opositor acusou diretamente o presidente russo, Vladimir Putin, pela morte do ativista anticorrupção. Lembrando que na sexta-feira, o serviço prisional russo anunciou a morte de Navalny. Em meio à recusa por parte do governo de entregar o corpo à família, especulações sobre a causa da morte ganham ainda mais força. A viúva de Alexei Navalny acusou diretamente nesta segunda-feira o presidente Vladimir Putin, 3 dias depois do anúncio da morte do opositor russo. Ela prometeu que vai continuar a lutar pela liberdade da Rússia.
Сегодня, в первый раз на этом канале, Aqui é Yulia Navalnaya. Estou aqui pela primeira vez neste canal. Quero falar com vocês. Eu não deveria estar neste local, não deveria ter gravado este vídeo. Deveria ser outra pessoa no meu lugar. Este homem foi morto por Vladimir Putin. 3 dias atrás, Vladimir Putin matou meu marido. Putin matou o pai dos meus filhos. Tirou de mim o que eu mais amava, a pessoa mais próxima de mim. Autoridades penitenciárias afirmaram que o líder opositor morreu depois de perder a consciência após uma caminhada na sexta-feira na remota prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos. A notoriedade de Yulia Navalnaya levou alguns apoiadores do opositor a sonharem com um futuro político para ela, ainda antes da prisão de Navalny. Olha só, viralizou recentemente na internet vídeos que apresentam um mini apartamento de 360 graus no Japão. Você já viu? O imóvel fica em uma área nobre de Tóquio. Dá uma olhada nas imagens desse apartamento. O destaque com certeza é a sacada, que está em 360 graus, fazendo a volta completa, podendo ser completamente contornada e aproveitada de todos os lados. O que pode incomodar um morador em potencial é o pequeno tamanho do apartamento, como você pode ver, com separação das paredes, variando de 90 centímetros a 1,70 m. E olha, mesmo pequeno, o custo, gente, para morar em um apartamento como esse é alto, já que a residência se encontra em uma área nobre na capital japonesa. O valor do aluguel, 120 mil ienes, que dá aí em torno de R$4.000 mensais. Pois é, você teria coragem de morar em um apartamento assim? Ficou interessado ou não? Tomara que não seja a tendência. E olha só, antes de encerrar, vamos rapidamente para o nosso tour de todas as tardes. Vamos nos transportar para Webster, em Nova York. Olha o flagra que a gente consegue. Como vocês podem ver, esse maravilhoso esquilinho, ele está aí tranquilão, aproveitando o dia, no meio dos carrinhos de brinquedo. Pelo que a gente consegue observar nessa imagem, ele está comendo e com vontade. Colocaram alguma coisinha muito boa para ele comer na caçamba desse caminhão, não é? Pode ser fruta, nozes, sementes de árvore. O meu voto é que ele esteja saboreando uma noz. Qual que é o seu palpite, você que assiste aí comigo essa imagem? Bom, gente, Webster é uma cidade no canto nordeste do condado de Murrow, em Nova York. A cidade conta com muitas áreas florestais, o que nos gera imagens como essa, de um esquilinho aí curtindo a neve. E assim, então, com essa imagem que a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que daqui a pouquinho, Juliana Dariva volta com mais notícias para você a 1h50 daqui a pouquíssimo. Uma ótima tarde, a gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 8h30. Até lá!